Vamos à palavra? 1 Pedro 5:8. Assim que você encontrar 1 5:8, se você pode se colocar em pé. Culto de celebração, 17 de abril de 2022, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Domingo de Páscoa. Que o Espírito Santo fale conosco. Nós iniciaremos a palavra, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui na sua casa para ouvir a sua palavra, que é a sua palavra. Que o Senhor fale conosco sem nenhum impedimento, que a gente receba essa palavra e que a gente pratique essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Nós iniciamos esse culto dizendo uma coisa que com certeza a gente já sabe, que o diabo, ele é o quê? Ele é o nosso adversário. O diabo, ele é o nosso inimigo. O diabo, como diz a palavra e nós sabemos, ele é o nosso oponente. A gente nunca pode perder isso do entendimento, porque ele está sempre o quê? Ao derredor. A ele foi dado o quê? Este mundo, o sistema desse mundo. Porque ele é o príncipe deste mundo, de todo o sistema, também chamado de Babilônia. Babilônia, que nós sabemos, é literalmente chamado de rebelião, rebelião contra Deus. Então, todo o sistema hoje do mundo é um sistema rebelde a Deus. Só que eu e você, amados, nós servimos a quem? A Jesus Cristo. Apesar de nós estarmos no mundo, nós estamos inseridos espiritualmente onde? No reino de Deus. O diabo, ele não entra no reino de Deus, entra? Não. Ele pode estar ao derredor, ele pode estar rugindo, ele pode estar fazendo o que ele quiser. A gente pode até ouvir, mas ele pode entrar? Não. Como é que ele pode nos devorar? Se nós o quê? Sairmos do reino de Deus. Se nós sairmos do reino dos céus. E como não sair? E como não sair? A palavra de Deus diz que nós devemos ser o quê? Sóbrios e vigilantes. O que são pessoas sóbrias? Quando eu falo que eu sou sóbrio, eu estou o quê? Eu estou entorpecido? Sim ou não? Não. Eu tenho alguma cegueira espiritual quando eu estou sóbrio ou não? E quando eu estou vigilante? Quando eu estou vigilante? Quando eu e você nós estamos vigilantes com os nossos filhos, com o nosso ministério, com as nossas mulheres, com os nossos relacionamentos. Essa vigilância, ela é o quê? Para que o diabo não entre nesses relacionamentos e quê? E nos destrua. E uma coisa que o diabo não tem, primeiro, é pressa. Ele não tem pressa, porque ele já foi julgado. Ele nunca mais subsistirá, então ele não tem pressa para nos arrebentar.
Sim ou não? Ele não tem pressa. E uma outra coisa, amados, que eu e você temos que entender é que ele tenta de todo jeito nos tirar o quê? A atenção. Todo jeito. Porque ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o imitador de Deus. Ele caiu quando quis o quê? Se igualar a Deus. Então essa raiz do mal, ela tenta o quê? Nos tirar o quê? A atenção. Na nossa vida, no nosso ministério, em festas comemorativas, o diabo tenta o quê? Tirar o quê? Nos tirar o foco. Hoje eu vou falar de duas festas. A primeira, a mais conhecida, qual é? O Natal. Natal que vem de natalidade. Natalidade de quem? Nascimento de quem? De Jesus Cristo. É a festa que nós comemoramos, que nós o quê? Exaltamos que o nascimento do nosso Deus. De que forma o mundo tenta ofuscar essa data? Com árvore, com Papai Noel. Ela tenta o quê? Ofuscar. Mas eu e você, nós sabemos que essa data, que pode até não ser essa data, mas que nós comemoramos essa data para quê? Para exaltar o nome do Senhor. Para exaltar o quê? O nascimento de Jesus Cristo. Mas o mundo troca a manjedoura pela árvore. O mundo troca o quê? Jesus Cristo pelo Papai Noel. E eu e você temos algumas dificuldades quando os nossos filhos são pequenos, sim ou não? Então nós temos que ter o quê? Sabedoria. Sim ou não? Segunda data que é absolutamente importante e que Satanás também tenta tirar o quê? O foco qual é? A Páscoa. Que é hoje, que é comemorado o quê? Jesus Cristo como Cordeiro o quê? Pascal, ou Pascual, seja como você queira. Então, na verdade, a Páscoa hoje, nós comemoramos quem? O Cordeiro, que é substituído por quem? Pelo coelho. O mundo tenta ofuscar a Páscoa com o coelho. E por quê? Porque lá no antigo Egito, coelho era sinônimo de quê? De fertilidade. Não é? Devido às suas crias, né? Quantidade de cria. Então, o coelho, ele sempre foi colocado como o quê? Como um animal fértil, que simboliza também o quê? Renascimento. Porque ele é o primeiro animal que no inverno ele volta à atividade. Renascimento. E assim é que o diabo ele vai o quê? Ele vai entrando. E o ovo? O que significa o ovo? Também renascimento. Existem várias e várias culturas que utilizam o ovo e trocam o ovo o quê? Pintado, sim ou não? E que depois esse ovo pintado deu lugar dentro do ovo ao quê? Ao chocolate. Percebe como ele vai vindo? Fertilidade, renascimento. Então ele vai copiando o quê? O objetivo de Deus. Agora, nós trouxemos o chocolate hoje para as crianças. E para nós também. Esse aqui é meu. Amém ou não? Meu esse aqui. Mas nós vamos ter outros aí. Tá certo? Porque como é que você vai falar para a criança? Não tem como falar. Mas a aulinha dela está em função do quê? Da ovelhinha. Amém? Então, é nesse sentido que Deus fala que eu e você temos que estar o quê? Sóbrios e vigilantes. Porque a gente precisa ter o quê? A sabedoria. Para não matar o quê?
a fé das crianças. Eu só estou dando um exemplo na Páscoa, amém ou não? Estou dando um exemplo. Mas a gente tem que buscar o que? Essa sabedoria. Porque o foco de Satanás é fazer com que eu e você fiquemos o quê? Escravos. É o único objetivo de Satanás. É com que eu e você continuemos o quê? Escravizados. E qual o objetivo de Deus através de Jesus Cristo? Nos libertar da escravidão. É exatamente o oposto. Nos tirando a religiosidade. É por isso que eu oro para que a gente venha na igreja, não vem para adorar, vem para clamar. Amém, igreja? Nós estamos aqui não de uma forma religiosa, porque através do sangue do Cordeiro nós nos tornamos o quê? Verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus sempre tem e sempre vai ter, até Ele voltar, um plano na minha vida e na sua vida. Observe o verso 9, de 1 Pedro 5. Resistam-lhe. Resistam ao diabo como, igreja? Firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais a quem, igreja? Iguais a vocês. Então a gente tem que buscar, que nós temos que estar vigilantes, atentos, através da nossa fé. É ela que me move, é ela que te move. É ela com que faz com que a gente ore. Sim ou não? Que a gente tenha o quê? A convicção que nós oramos em nome de Jesus Cristo. É por isso que Deus levantou Abraão, o pai da fé, o pai das nações. Amém, igreja? Deus, Ele ensina através de Abraão que eu e você temos que ter o quê? Fé. Porque o filho dele foi gerado através do quê? Da fé. E o neto dele foi gerado com fé. E Jacó teve fé. Porque Jacó ele queria a bênção e lutou com quem? Com Deus. E quem luta com Deus é igual a Israel. Então Israel quer dizer o quê? Aquele que luta com Deus. Então através de Jacó, através de Abraão, através de Isaac, houve o quê? A grande nação de Israel. Que cometeu um pequeno erro. Ela foi para o Egito e lá ficou. Porque não era para ficar, porque ela já estava onde? Em Canaã. E desobediência gera o quê? Desobediência gera o quê? Escravidão. E o povo ficou no Egito durante quantos anos? 400 anos. Perdendo absolutamente o quê? A liberdade. E o povo, ele começou a ser liberto 1450, 1500, só para fazer conta redonda, antes do nascimento de Cristo. E é nesse momento que se iniciam o quê? As festas judaicas. Porque até então, existia só quem? O povo de Deus. Então, através de algumas festas judaicas, através de alguns eventos que aconteceram no Egito, esses eventos, eles apontaram para quem? Para Jesus Cristo. Porque não era hora ainda de Deus reencarnar ou encarnar. Não era tempo do verbo se fazer carne ainda. O povo estava muito imaturo. Ele precisou receber o quê? A lei.
E essas festas, hoje nós estaremos vendo ela é uma festa que abençoou o povo na época, mas ela é o quê? Profética. Ela tipifica a Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de uma igreja, que é a Páscoa judaica. A instituição da Páscoa judaica. Nos próximos domingos, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos vendo a cada domingo uma festa judaica. Do que representou na época e o que representa para nós como cristãos. Quando a festa judaica ela foi instituída? Eu convido você a Êxodo 12. Eu convido você a Êxodo 12 a partir do verso 1. Eu convido você a Êxodo 12, a partir do verso 1. Gênesis, Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu quero ler quando todos abrirem. E você abrindo, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. A Páscoa judaica foi instituída de que forma? Êxodo 12, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para você o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, ele será macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior, nas casas de quem o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as carnes e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até que pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já o quê? Prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontraram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será como memorial. Este dia lhe será como por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Como o povo de Deus estava? Qual a situação do povo de Deus aqui? Eles estavam o quê? Escravizados, sem esperança, eles estavam sem fé, eles estavam sem lei, eles estavam morrendo, a maioria sem esperança.
a maioria já não crendo em Deus, acuados, afligidos, totalmente vulneráveis a quem? Ao diabo. Porque Deus, depois de 400 anos, João, começou a ouvir o clamor do seu povo. Aqueles que ainda não tinham esperança e conheciam o Senhor, começaram o quê, irmão? A clamar: Senhor, restaura, Senhor, me tira da escravidão, Senhor, e Canaã, Senhor, e a minha terra, e Abraão, a promessa que o Senhor tinha para Abraão, e a promessa que o Senhor tinha para Isaac, e a promessa que o Senhor tinha para Israel, e José. Então, na verdade, Deus, Ele instituiu o quê? A Páscoa, que significa o quê? Passagem. Páscoa significa passagem. A Páscoa se comemora o quê? A saída do povo de Deus da escravidão para a liberdade. Esse é o sentido da Páscoa. É a despedida da escravidão. Esse é o sentido da Páscoa judaica. Se dispensar, se despedir do quê? Da escravidão. E qual a fé? O que moveu esse povo a ter fé? Primeiro, falem a toda a congregação, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Olha a fé. Isso é fé ou não é? Pega o cordeiro. Segundo, o cordeiro deve ser o quê? Sem defeito, sem mácula. Deve ser o quê? De 1 ano. O cordeiro é o quê? É um filhote, é um filhotinho, inocente. Sem ruga, sem mácula. Peguem ele. Depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar um pouco de sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta das suas casas. É isso que vocês vão fazer. Agora, para passar o sangue, as pessoas tiveram que fazer o quê, igreja? Tiveram que matar o cordeiro. Tiveram que sacrificar aquele cordeirinho, aquele inocente, e passar o quê? O sangue na porta. Foi exatamente isso que o povo fez. E a Páscoa, ela foi o quê? Uma festa, uma celebração rápida. Sim ou não? Porque Deus queria tirar eles logo. Não há saudade na escravidão. Então, quando nós vamos para o verso 11, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. É a transformação do que, igreja? Da escuridão para a luz. Da escravidão para o quê? Para a liberdade. E quando nós vamos no verso 12, o verso 12 ele é maravilhoso e diz: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Porque naquela noite, verso 12, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, naquela noite eu pascoarei. Naquela noite eu pascoarei. Naquela noite eu passarei. Acompanhe comigo o verso 13. Quando eu vir o sangue, eu pascoarei por vocês. Eu passarei. Quando eu ver o sangue, irmã, eu vou passar e não haverá praga destruidora. O sangue, ele representa o quê? Proteção. Essa primeira festa judaica dos judeus, ela é o quê? Uma profecia que aponta a quem, igreja? A Jesus Cristo.
Porque Deus, Ele já está preparando o povo. Logo, logo vem Ele, em sacrifício vivo. Ele vai te tirar da escravidão para quê? Para a liberdade. Ele vai te tirar da escuridão para a luz. Amém, igreja? Então, na verdade, essa Páscoa judaica, ela visa o quê, igreja? Nos apresentar quem? Jesus Cristo. Faça favor, Gê. Quando o povo pegou o cordeiro, sem ruga, sem mácula, ele falou para que cada um pegasse, porque era individual. E ele pediu para que o quê? As famílias fizessem o quê? Passasse o sangue aonde? Passasse o sangue aonde? Nas laterais e em cima. Então, quando o anjo do Senhor passou e viu o sangue, o que ele fez, igreja? Ele pascuou. Ele passou. Não houve juízo. Não houve condenação. Por quê? Porque foi colocado o que, igreja? O sangue do Cordeiro. O sangue do inocente. É por isso que quando ele passar, é por isso que quando ele pascoar, obrigado, Gi, não haverá o quê? Não haverá praga. Não haverá o quê? Mal. Não haverá o quê, igreja? Dor. Não haverá sofrimento. Há uma praga destruidora que só aqueles que servem ao diabo vão receber. Isso aí você deixa. Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém da igreja? O sangue do Cordeiro, ele nos protege. O sangue do Cordeiro, ele o quê? Ele evita que eu e você caiamos o quê? Em tentação. É só ele, igreja. É só o sangue do Cordeiro. Então, na verdade, esta festa judaica, ela aponta para quem? Para Jesus Cristo, para a nossa Páscoa. É por isso que ele veio como sacrifício perfeito. É por isso que ele veio sem mancha, sem mácula. É por isso que ele carregou os nossos pecados, sim, igreja. É por isso que ele é a minha Páscoa. É por isso que ele é a sua Páscoa. E qual a grande mensagem? Qual a grande mensagem? Lembrei do Zizo. Qual a grande mensagem da Páscoa, igreja? A cruz. Porque quando aquelas pessoas estavam fazendo e colocando o sangue, elas estavam representando o que na porta? A cruz de Cristo, igreja. É ela que me protege, é ela que te protege, é ela que me guarda, é ela que te guarda. Só que naquela época, quando Deus instituiu a Páscoa, e nós vimos a semana passada, lembra? Quando Jesus Cristo estava entrando o quê? Montado num burrinho, 5 dias antes dele morrer. Porque o povo naquela época estava aguardando o quê? A comemoração do quê, igreja? Da Páscoa. Todos em Jerusalém reunidos. Para comemorar o quê? A Páscoa. E Jesus Cristo morreu exatamente no dia da Páscoa judaica. Que coisa maravilhosa, igreja. Ele entrando na cidade de Jerusalém, já sabendo que ele o quê? Depois de 1500 anos, ele se transformaria no quê, igreja? No Cordeiro. Amém? Só que a história não termina aí. A história não termina aí. É por isso que eu e você, nós temos que buscar a palavra de Jesus Cristo. Porque na festa judaica da Páscoa,
Só há o que? A libertação. Durante a semana que vem nós estudaremos outras e outras festas. Mas o que aconteceu, igreja, quando Jesus Cristo morreu? Os apóstolos fizeram o quê? Se esconderam. Os apóstolos começaram a ficar o quê? Desesperados, com medo. Então a morte por si só, ela salvou? A morte por si só, ela protegeu? Só gerou o que, igreja? Só gerou dúvida. Só gerou descontentamento. Eu fico imaginando esses 3 dias dos apóstolos dizendo, valeu a pena? Eles estavam coagidos no teto de uma casa, no cenáculo. Estavam todos eles o quê? Acuados. Mas o que aconteceu? A pedra foi removida, igreja. A pedra foi removida. Jesus Cristo venceu a morte. Amém, igreja? O primogênito venceu a morte que gerou vida. É por isso que eu e você servimos a Deus em fé, em esperança. É por isso que muitas vezes ainda existe o que? Vários e vários judeus que não acreditam no que? Na cruz de Cristo. Porque eles estão ainda onde? No passado. Eles estão ainda em Êxodo. Eles estão ainda onde? No tabernáculo. Eles estão ainda onde? Buscando a arca. E só é possível a ressurreição de Jesus Cristo para fazer com que eu e você entendam o que é, igreja? Que morte gera vida. Amém, igreja? Então o que hoje nós comemoramos, o que é, igreja? É a ressurreição. É a ressurreição. Essa é a minha Páscoa. Essa é a sua Páscoa. Não é a Páscoa da sexta-feira. Sim ou não? Cristo não está mais na cruz. A minha Páscoa e a sua Páscoa que nós comemoramos é o quê? É a ressurreição do Cordeiro. Amém, igreja? É isso que nós devemos comemorar hoje. Vida e vida em abundância. Mas que em nome de Jesus a gente tem que estar o quê? Vigilante, sóbrio. Senão para a nossa vida isso aqui não tem absolutamente nenhum efeito. O que me mantém vivo na presença de Deus é o quê? Fé, esperança, amor e acreditar que Ele morreu por nós, igreja. O resto é religiosidade. Amém? Então, que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa ter falado conosco. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa ter ministrado dos nossos corações. A nossa fé é o quê? É acreditar o quê? Que Jesus Cristo está vivo. Ele não está mais na cruz, igreja. Ele está aqui. Ele está vendo essa ministração. Ele está vendo o seu coração e vendo o meu coração. O chocolate é gostoso? É gostoso. Nós vamos comer? É claro que sim. Mas que o Espírito Santo do Senhor brade no nosso coração. Eu só oro uma coisa, igreja. Que esse dia, que a representação da ressurreição, ela brade no meu coração e no seu coração, nos dando mais fé. É só isso que eu quero. Fé, esperança, que a gente saia fortalecidos aqui. Amém, igreja? O nosso Deus, Ele não está mais na cruz. Ele está vivo. Ele está aqui entre nós. Amém, igreja? E em nome de Jesus, nós vamos orar agora em fé. Mas em fé, igreja. Para que essa fé, ela venha do Espírito Santo. Se você pode ficar em pé, igreja.